Agora sim, putz, muito bom, muito bom. Gente, assim, é óbvio que para uma primeira live tinha que ter algum problema técnico e acabei de descobrir que o OBS, acho que, ou então eu que não sabia mexer direito, mas parece que eu não consigo transmitir a minha voz em uma musiquinha de fundo. E que bom que vocês estão aí, nossa, muito obrigado. Tem bastante gente. Eu queria falar, assim, que a ideia dessa live é ser mais um bate-papo, então eu quero dar algumas dicas para você que está começando agora, que quer começar, ou então que quer fazer alguma coisa por hobby ali, que ama audiovisual assim como eu. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, ou então que você quiser falar alguma coisa, por favor, comenta no chat, tá? Eu quero interagir bastante com vocês, então eu vou estar sempre virando aqui pro lado, pro meu monitor, que é onde eu tô lendo os comentários de vocês, tá bom? Olha, muita gente chegando aí, ó. Regina, Cristiano, Marisa, Camila, Vitor, muita gente, muita gente, muita gente. Lucas, pô, nossa, eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Então, vamos lá, ó. Dona Gioconda, Sabores Vila. Gente, muito obrigado, tá? Pela presença de todos vocês. Eu ia fazer um comentário, eu ia agradecer os direitos autorais cedidos a mim para poder usar a música de fundo, que eu queria usar, mas eu acho que não deu certo, né? Mas mesmo assim, vale essa menção aqui, um agradecimento ao Isaac e ao Lucas, tá? Eles são basicamente os músicos assim do canal, então as trilhas sonoras dos meus vídeos, quem compõe são eles, tá? Então, se vocês estão interessados, por favor, confiram o trabalho deles, tá? É bem legal, eu deixo sempre na descrição de todos os meus vídeos. E então, vamos lá. Eu vou começar lendo algumas perguntinhas, na verdade, duas perguntinhas assim, breves que me mandaram no meu Instagram, tá? Só pra gente quebrar esse gelo. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Coisa rápida. Tá. Primeira pergunta foi do Isaac, né? Ele perguntou como chamar a atenção de uma pessoa nos primeiros 15 segundos. E... Ai, muito obrigado, olha só, Sérgio Manicone, Daniel, Núbia. Gente, nossa, tô muito feliz. Enfim, deixa eu continuar aqui, senão eu perco a minha linha de pensamento, né? Vamos lá. Como chamar a atenção de uma pessoa, como prender a atenção de uma pessoa nos primeiros 15 segundos. Eu vou começar dando uma dica que o Serginho me deu, né? Que é a seguinte: você precisa prender a atenção do seu espectador, você precisa capturar a atenção dele com uma imagem impactante. Na verdade, com uma mensagem impactante. Aí você vê como que você quer mostrar isso, ou com imagem, ou com alguma coisa sonora, né? O ideal, como o Serginho já me disse uma vez, é que a gente use a imagem mais bonita com mais alta resolução. Porque, imagina, você começa o teu vídeo ou o teu filme com uma imagem de baixa resolução e a impressão que dá é que o filme todo vai ser daquele jeito, então as pessoas tendem a ter uma certa repulsão com isso, né? Porque a gente já está acostumado com coisas de tão alta qualidade hoje em dia, né? Então, aqui vai, né? Essa é uma das coisas que tu pode fazer. Outra coisa que tu pode fazer também para prender a atenção é pegar alguma parte mais polêmica, na verdade não tão polêmica assim, mas uma coisa impactante. Tipo, se você estiver gravando um vídeo para o YouTube, você pode pegar o meio do vídeo, que é uma parte que ficou super engraçada, ou que é o assunto principal, aí tu tira tipo um trechinho dele e coloca lá no começo. E é super da hora, isso ajuda bastante, tá? Isso já prende atenção. Ou então, uma forma de fazer isso não tão visual, agora mais auditiva, é você colocar algum som impactante. Tipo, vamos pensar que a gente está fazendo alguma coisa que tenha uma cena bem dramática e a gente começa com uma tela toda escura e você escuta a batida de um carro. Ou então você escuta os gritos de uma pessoa clamando pela sua vida. Isso também é uma forma de chamar e prender a atenção do teu público ali, né? E essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia, né? Porque a gente tem tanto tráfego de conteúdo que a gente acaba se perdendo, né? Outras coisas também que o pessoal geralmente me pergunta, assim, para quem quer começar, que gosta de fazer os seus vídeos ali, gosta de se gravar, quais são os equipamentos que eu preciso, né? Quais são os equipamentos que eu preciso para começar?
Eu gosto sempre de falar que tu tem que começar com o que você tem, né? Tem um lema que eu peguei do movimento escoteiro, inclusive até uma menção aqui, que é fazer o teu melhor possível. É dar o seu melhor com aquilo que você tem agora. Então, eu sei que a situação que a gente vive é uma situação difícil, então não é motivo para você se negar a começar alguma coisa. Você pode fazer um mundo de coisas com o teu celular, por exemplo, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal dando várias dicas de como você otimizar o teu celular para se filmar, para gravar o teu áudio, assim. E tem vários aplicativos que praticamente transformam o teu celular numa câmera, né? Todos os celulares mais atuais hoje já têm um controle de ISO, exposição, abertura de diafragma liberados. O problema é que isso é só para fotografia. Então, se você quiser fazer uma filmagem, você vai precisar de um aplicativo externo. E existem vários, né? Tem o ProTake, tem o Filmic Pro, tem o Open Camera. Tem muitos aplicativos legais que dá pra gente usar. Ó, umas dicas de fotografia. Pô, pode deixar, Vitão, pode deixar. Ó, a Dona Gioconda deu aval que de fato é isso, né? A imagem, ela prende muita atenção da gente. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a dica do Vitão, tá? Tem umas coisas assim que a gente precisa entender na fotografia, tá? A primeira delas, como o Vitor disse aqui, é a ISO, né? O que é a ISO? A ISO, ela é a sensibilidade do sensor da tua câmera à luz. Ela também é responsável pelo nível de ruído ou de granulação que tem na sua imagem, tá? Então, a gente geralmente vê, principalmente em foto de balada, ou então de qualquer momento comemorativo de noite, a imagem tende a ficar com os granulados assim. Isso é causado porque a câmera do teu celular, ela tem um controle de ISO automático. Então, em momentos de baixa luminosidade, ela estoura a ISO, coloca ela lá para cima e deixa a tua imagem super granulada, né? É interessante porque a ISO, ela quebra muito teu galho ali, mas você tem que ficar atento e tem que saber reconhecer o teu aparelho assim, para você não estragar, né? Não estragar o teu material. Imagina, tu faz umas filmagens, umas fotografias incríveis e depois percebe que a ISO estava estourada e que você praticamente perdeu esse material, né? A gente pode fazer muita coisa também com a abertura do diafragma. Eu pessoalmente amo mexer nisso, tá? Tem uma coisa chamada profundidade de campo, que é o quão nítido você consegue ver algo, uma área, dentro de uma fotografia ou de uma filmagem, né? A abertura do diafragma, ela regula exatamente isso. Então, quanto maior a abertura for, né, menor a profundidade de campo. É até meio confuso falar isso, porque é meio que inverso, né? E quanto menor a abertura, maior a profundidade de campo. E aí, nisso, tem dois fatores, né, que acabam sendo mexidos ali quando você configura isso. O primeiro é aquele desfoque, que é o efeito bokeh. Sabe aquele fundo desfocado que a gente acha lindo? Eu pessoalmente acho lindo. E que a gente vê em várias fotos. Hoje em dia, os celulares mais atuais têm um efeito muito parecido, que na verdade não é um desfoque, é um blur, né? É um borrão que faz ali pelo software. Então o teu celular identifica o que é você e o que não é você, ele deixa borrado, que é o modo retrato, né? Eu acho que todo mundo conhece isso. Que mais que dá pra gente fazer? Sim, o segundo fator, né? O primeiro é esse, né? Quanto maior a profundidade de campo, menos desfocado o teu plano fica, e quanto menor a profundidade de campo, mais desfocado fica. E isso também mexe com a luminosidade, né? Porque o diafragma, a gente chama até de íris no cinema, que ela é uma aberturinha, como se fosse a íris dos nossos olhos mesmo. Então, quanto maior a abertura dela, mais luz vai entrar pela tua lente, e aí, no caso disso, o fundo fica mais desfocado e de fato entra mais luz. E aí, quanto menor a abertura dela, menos luz entra, e significa que as suas imagens vão ficar mais escuras também, né? Por isso que você tem que ficar ligado nisso. Seguindo ainda na pergunta do Vitão, só complementando essas duas aqui, tem uma terceira ainda, que é a velocidade do obturador, que ela controla assim a velocidade em que o seu sensor vai capturar as imagens, né? Pensa sempre que você está tentando congelar momentos,
e o obturador ele controla a velocidade que você congela esses momentos, né? Ele também é responsável pelo motion blur, né, que é esse borrão de movimento que vocês têm, né? Por exemplo, quando eu mexo a minha mão assim, vocês conseguem ver um borrão nela, né? E não a minha mão totalmente assim nítida, né? O obturador a gente usa para fazer longas exposições e também para pegar momentos em que tem alta velocidade, tipo se você está fazendo fotografia esportiva, ou então se você está tentando fotografar, imagina um beija-flor, porque o beija-flor ele bate as asas dele uma velocidade absurda, né? Então você coloca a velocidade do teu obturador lá para o máximo e aí você vai ser capaz de congelar esse momento, né, dele batendo as asas. E a longa exposição é você deixar o teu sensor exposto por muito tempo. A gente usa isso para fotografias noturnas, então tem aquelas fotos de estradas e que você vê os rastros dos carros, que fica lindo, né? Tem as fotos de céu também, algumas fotos de lua, mas a maioria de estrelas assim são feitas em longa exposição e é basicamente isso, tá? Só para terminar aqui, porque a pergunta do Vitor foi muito grande, foi muito bom inclusive, porque abre espaço para a gente conversar bastante, né? Olha só, o Tom entrou aqui, Gabriel Abreu entrou, Natália entrou também, Amanda. Gente, muito obrigado aí, viu? De verdade, pela presença de vocês. E vamos lá, continuando aqui na minha explicação, a gente tem diferentes tipos de lentes, né? Para ser mais específico, a gente tem 3 tipos de lente, porque a gente tem a lente que são as lentes que são chamadas de normais, que são as lentes que conseguem reproduzir o mundo da mesma forma com que a gente enxerga, né? Então a gente tem um ângulo de visão de mais ou menos 46 graus e não tem nenhum tipo de distorção nessa lente. Ela é conhecida muito por ser uma das mais famosas, que para as full frames é a 50mm, tá? A lente 50mm ela é capaz de enxergar o mundo da mesma forma com que os nossos olhos enxergam. E ela é ideal assim, para retratos, né? A galera gosta muito de usar ela para retratos. Para as câmeras cropadas, que tem um sensor um pouco menor, o valor respectivo para isso assim, vai variar um pouco, mas a média assim, é que seja a 35, tá? A 35mm ela também consegue suprir aí essa mesma não distorção, né? Enxergar o mundo como a gente enxerga. A gente tem as super famosas, que são as olhos de peixe, né? Eu acho que é isso, que são as fisheyes, né? Que são as lentes de GoPro, por exemplo, são aquelas lentes que têm um ângulo de visão muito aberto e é por isso que elas são chamadas de grande angulares, né? Então ela pega esse ângulo de visão que a gente tem e abre. O problema delas é que elas distorcem as bordas, né? E parece que o teu rosto está sendo puxado um pouco para trás também. Então a gente precisa estar ligado nisso, né? É sempre sobre a mensagem. Eu gosto de deixar isso bem marcado. Não existe um certo e errado. São recomendações que a gente tem e a gente tem que sempre levar em consideração a mensagem que a gente quer passar. Então, se for da tua proposta, por exemplo, grandes angulares são usadas em momentos em que tem um certo distúrbio ali de pensamento, tipo, cola a grande angular aqui no rosto da pessoa e você vê aquele rosto todo deformado e ela em agonia ali, porque elas de fato geram um certo incômodo, né? Elas geram uma certa angústia no espectador, é por isso que a gente tem que ficar atento a essas coisas. E a terceira lente, que são, assim, não são pouco usadas, mas pelo menos eu acho que são pouco conhecidas porque não tem nos smartphones. Inclusive, as lentes dos smartphones são grande angulares, tá? Que são as teleobjetivas, tá? As teleobjetivas são lentes com uma milimetragem maior que 50mm, tá? As lentes grande angulares são as que são menores que 50, tá? Esqueci de falar isso, desculpa. Mas vamos lá. As grande angulares, elas são as que têm uma milimetragem maior do que 50mm, então o ângulo de visão delas é muito reduzido, só que elas são excelentes e são feitas e pensadas para você fotografar ou filmar objetos que estão a uma distância muito grande de você. Elas são feitas
são mais usadas, na verdade, para quem gosta de fotografar o céu, a lua, essas coisas mais distantes, né, para fotografia selvagem também. E elas são muito conhecidas assim por ser uma lente zoom, né? Então, o zoom, muita gente acha que é só você ir para frente, só que na verdade não. O zoom, ele é a capacidade de se variar a milimetragem da sua lente. Então pode ser um zoom tanto in quanto out, né? Tanto para frente quanto para trás. Então acho que é basicamente isso, assim. Tem uma lente, já que eu comentei fotografia de retrato, assim, que a galera gosta muito da 50, tem uma outra lente que é muito conhecida, que é a 85, que ela tem um efeito muito bonito, assim, tem um bokeh grande, né? Então a galera gosta muito de usar ela, tá? Para fotografia de pessoas, assim, para retratos, né? Igual eu tinha comentado. Vamos lá. O Gabriel Abreu perguntou aqui, eu falo um pouco sobre a fotografia como instrumento para eternizar o momento. Cara, assim, eu tenho algumas filosofias de vida, tá? E isso que você comentou é extraordinário, porque para mim, assim, que sou um pouco sou um pouco entusiasta, assim, e idealista, eu tomo a fotografia e o audiovisual em si como uma ferramenta de registrar momentos e contar histórias. Então, a gente acaba vivendo momentos que são muito pequenos ali, se você prestar atenção, né? A felicidade, ela acaba sendo muito momentânea e eu gosto de aproveitar tudo isso, sabe? Eu sou muito nostálgico também. Eu gosto de sempre fotografar os momentos com a minha família, com os meus amigos. Gosto de pegar retratos de paisagens, assim, e deixar guardado, porque depois eu olho e lembro de tudo que eu vivi. Eu acho uma ferramenta extraordinária. Eu acho, assim, eu brinco um pouco porque eu tenho uma prima pequena que se chama Manuela, inclusive, beijão, Manu, se você estiver me vendo. Ela tem um sonho, assim, na verdade, uma vez ela falou que ela queria ser uma contadora de histórias. E eu achei extraordinário porque eu comecei a analisar um pouco com o que eu faço e eu acho que eu não sou muito diferente dela, não. Acho que no fundo eu sou só mais um contador de histórias, né? Isso daí mesmo. Nossa, muito bom. Que bom que vocês estão gostando, gente. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem ir comentando, tá? Que aí a ideia é ser um bate-papo mesmo, beleza? Então, por enquanto, acho que foi isso. Eu falei das lentes, né? Eu comentei um pouquinho dos celulares, das ferramentas que a gente pode usar. Deixa eu comentar um pouco sobre a iluminação, né? Que é assim, tem um tabuzinho que a galera que está começando no audiovisual, então que nem entende muito disso, mas que acha legal, que acha que iluminação ela é só, tipo, deixar você totalmente iluminado. Só que não, tá? Porque a iluminação cinemática, né, ou então cinematográfica, ela é muito mais sobre as sombras do que só sobre as luzes, né? É uma coisa até meio engraçada, porque a luz, ela é um item assim determinante para a profundidade dos seus objetos. É só por causa dela que a gente consegue distinguir em qual plano está cada coisa. Então, se você fizer uma iluminação totalmente chapada, tipo, deixa eu tentar mudar a minha, alguma coisa nesse sentido, assim, você vai ter uma luz muito forte e que não vai marcar muito o seu rosto, né? O ideal é que você faça alguma coisa que crie uma certa profundidade. Então, esse esquema de luz que eu estou usando agora, ele é conhecido como Looping Light, né? Looping Light porque, se não me engano, ele ficou muito famoso pela Paramount. Eu não tenho certeza disso que eu estou falando aqui, tá? Mas que ele é conhecido como Looping Light, ele é mesmo. Porque ele é uma luz, né, que me bate aqui a mais ou menos 30, 45 graus da minha câmera. Então ele vai pegar o meu rosto nesse sentido e desse outro lado ele vai gerar algumas sombras sutis, né? Então você pode ver uma sombra aqui no meu nariz que é como se fosse um outro nariz que vai fazendo um looping aqui assim, né? Por isso que é conhecida como Looping Light. Aproveitando um pouco mais desse meu setup aqui, eu vou comentar sobre a minha Hair Light, também conhecida como Contrinha, né? Assim, é bem famoso como Contra, assim, que ela é exatamente isso, né? É uma luz que
é uma luz de recorte, propriamente dito, que ela bate aqui de trás. Ela tá aqui, deixa eu tentar abrir o meu ângulo de visão. Então, beleza, estou mostrando um pouco dos bastidores aqui para vocês. Então, vocês podem ver meu microfone, a minha luz de ataque aqui. E eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas ela tá aqui em cima, tá? É uma luz que tá em plongé, né? Então ela tá mais ou menos nessa angulatura aqui, assim, de cima para baixo. Ela pega o meu cabelo e um pouco dos meus ombros, assim, e ela me recorta. O legal desse tipo de iluminação é que ele é feito para literalmente te destacar do seu plano de fundo, né? Ela é muito famosa exatamente por isso. Eu particularmente amo. Você teria um terceiro tipo de iluminação também, assim, nesse esquema de looping light que eu tô comentando aqui com vocês, que é uma luz de preenchimento. Então, como eu comentei aqui, eu tenho a minha attack light, que é uma luz de ataque, né, que me pega aqui. Eu tenho o meu contra, ou luz de recorte, que me recorta do fundo. E eu teria uma terceira luz, que ela me vem aqui de contraponto à minha luz de ataque, que ela é um pouco mais suave, né? Ela tem uma potência um pouco inferior à minha luz de ataque, que ela vai literalmente suavizar as minhas sombras aqui, né? Para eu não ter sombras tão marcadas. Ela é muito usada não só nesse sentido, né? Você pode fazer com muitas outras formas. Você poderia usar um softbox, que é super famoso por youtubers, né? Aqui eu uso LED e faço um esqueminha com papel manteiga para ter uma difusão maior, mas tu poderia usar também com China Balls. As bolas chinesas são essenciais, assim, e são muito boas para você fazer uma iluminação mais suave, assim, né? Mais difusa, digamos assim. Deixa eu comentar aqui um pouquinho mais, olha só. E a Gabebolt, não sei se eu estou pronunciando teu nome certo, mas ela perguntou aqui, ó, ou ele, não sei. Tem dicas de modelos de câmeras? Sim, aproveitando o teu gancho, extraordinário, inclusive. Eu tenho algumas dicas, sim, de câmeras para você que está iniciando no audiovisual. Eu gosto sempre de recomendar a minha câmera. A minha câmera é uma Canon SL2, tá? É uma câmera, digamos que de entrada, sim, mas ela é excelente por tudo que ela faz, né? Ela filma em Full HD a 60 fps, ela tem um sensor de 24.2 megapixels e apesar de ter um sensor cropado, né? Ela tem um sistema de reconhecimento facial muito bom. Ele é o segundo melhor da Canon, no caso, né? Ela sai na faixa, assim, pelo menos a minha, eu comprei usado e paguei mais ou menos R$1.500 na época. O problema é que agora tá tudo muito caro, né? Então hoje em dia você só acha ela por uns R$2.000, R$2.500. Mas ela ainda assim é uma câmera muito boa, tá? Ela tem entrada para você colocar microfone externo, que é muito bom pra gente que trabalha com filmagem, né? Se você quer só para fotografia, eu recomendo a linha T. Então você tem a T6i, T7i, T5i. Ou então, para começar também, você tem a super famosinha, assim, que é a T3i. A T3i eu acho que é uma das melhores para você que está literalmente começando, porque apesar dela ser uma câmera bem de entrada e super baratinha, ela filma em Full HD a 30 fps, tem um sensor de 18 megapixels e ela tem o visor flipado também, o que é muito bom para gente que gosta de se filmar, né? Porque você consegue ajustar ali para todos os ângulos, é muito bom, tá? E ela sai na faixa ali de uns R$1.200, se você comprar ela usada, claro, né? Essas câmeras todas que eu comentei, tirando acho que a T6i, a T7i, elas todas já saíram de linha. Então, tenho quase certeza, tá? Não tenho certeza disso que eu tô falando. Mas você encontra pelo mercado de usados, assim, porque a Canon ela é um tipo de câmera muito famosa, uma marca muito famosa aqui no Brasil, então muita gente comprou e você tem a rodo espalhado aí, você pode encontrar por um preço legal, tá? Tirando isso que eu estou comentando aqui é mais para filmagem, só que a minha SL2, né, ela tem um sistema de foco assim, de 9 pontos, e isso eu estou falando para fotografia, tá? A linha T6 ela tem, se não me engano,
19 pontos de foco, então é um modelo muito legal, tá? Dá para você começar. Se não, mais uma vez, você pode usar o teu celular, com certeza, tá? O teu celular, ele consegue fazer um mundo de coisas, principalmente esses mais atuais, mas até os modelos intermediários conseguem fazer magia, digamos assim, porque para fotografia você tem todos os controles liberados, tá? Tanto de exposição, ISO, a velocidade do obturador. Para filmagem você vai precisar de uns aplicativos à parte, mas não é problema, tá? Tem muitos aplicativos gratuitos, inclusive, que conseguem te dar um suporte muito bom. Lembrando que eu tenho vários vídeos falando disso aqui no canal, tá? Então depois dessa live, se você quiser, dá uma conferida, tá? Para você também que gosta de edição de vídeo, que é uma coisa que eu quero comentar um pouquinho, eu tenho uma playlist inteira de vídeos, assim, que eu pego trabalhos que eu faço, assim, então eu vou desde do importar ao exportar, explicando tudo que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo cada coisa, tá? Se você quer tá afim de dar uma refinada, assim, os teus conhecimentos, dá uma conferidinha lá, beleza? Deixa eu continuar aqui nas minhas leituras. O Lucas está falando assim, aí meu lindo, quando se fala de cinema, muitas vezes se fala dos cortes imperceptíveis, alguma dica para fazer transições mais suaves? Cara, sim. Pegando o gancho aqui da edição, né? A gente costuma falar que o melhor editor é aquele que não é visto. Então é uma coisa até meio ruim assim, mas na verdade é boa, porque a ideia, mais uma vez, é sempre sobre a história, sobre contar a tua história da melhor forma possível. E a edição, a montagem, ela veio como recurso pra gente literalmente contar da melhor forma possível. Então, às vezes, você tem umas barriguinhas, alguns trechos que não são essenciais pra tua história e você acaba cortando. E existem algumas coisas que você pode fazer para ter uma transição mais sutil, tá? E eu vou falar de cortes secos, assim, né? Sem transições em si, porque transições vocês têm a roda, assim, tipo aquela de zoom, aquela que passa, tá assim. Ou então quando você tenta fazer uma máscara, e enfim, essas são um pouco mais complicadas. Só que a gente tem 3 tipos de transições que não necessitam de muito mais coisas. A primeira é a J-Cut, ou então a corte em G, que ela consiste em você colocar a imagem do teu primeiro take um pouco à frente do seu segundo take. Então o áudio do segundo ele vai entrar primeiro do que a imagem do segundo, né? Por isso que a gente fala J-Cut, porque ela faz tipo um J assim na timeline. E ela é bem sutil assim, não é tão perceptível, principalmente se você souber usar, claro que tudo é teste. A gente tem a L-Cut, ou a corte em L, que é exatamente o oposto. Então ela é quando o vídeo do seu segundo take entra primeiro do que o áudio, e o princípio é basicamente o mesmo, tá? Você tem que testar para saber o que fica legal. E a gente tem outra coisa também que, assim, agora isso eu tô comentando padrões de internet, tá? Vídeos pro YouTube, pro Instagram. A gente tem uma outra que é super conhecida, super fácil, que é a Jump Cut, que se consiste em você fazer pulos, ou então cortes de pulo, alguma coisa nesse sentido. Não consigo estipular assim, uma tradução perfeita, mas a ideia é que você pegue exatamente o que você precisa pegar. Então, às vezes a gente faz pausas para respirar, e aí você acaba levando muito tempo nisso. Então, para um vídeo que precisa ser razoavelmente rápido, você faz um corte ali, junta os dois e pronto, tá? Mas você pode usar um artifício legal, que é uma coisa que eu já tinha percebido assim dentro dos vídeos que a gente acompanha, né, desses YouTubers que a gente segue, e que o Serginho me acentuou, que são os zooms, né? Então você pode aumentar um pouco mais a dinamicidade e o ritmo da sua edição com os zooms. Então você, tipo, nesse corte você pode aumentar o enquadramento, tipo, o primeiro enquadramento está aqui, aí o segundo ele fica um pouco aqui, o terceiro, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Só um minutinho, gente. Alguma coisa assim, e pensar nos cortes antes da produção. Assim, é super importante que dentro do seu roteiro você já consiga enxergar o teu vídeo
pronto assim, né? Apesar de mudar muito, principalmente na hora de gravar e depois na pós-produção, mas assim, como editor de vídeo que sou, né, tenho muito mais experiência como editor de vídeo do que como videomaker, no sentido de cameraman, assim, eu sempre imagino os meus roteiros antes de gravar e durante a minha gravação. Então, eu tenho momentos assim, gaps e ganchos, em que eu já sei o que eu vou fazer, então eu já deixo meio que preparado para os meus cortes, assim, né? Então isso fica mais fácil, tá? Isso fica mais fácil. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Eduardo Raimundo tá falando, Lucas, você é o cara. Muito obrigado, tá? Valeu pela participação. Cristiano Ney falando qualidade. Muito bom, gente. Valeu. Camila... Deixa eu ver aqui não antes. A Gioconda, qual é o melhor celular para fotografar com qualidade? Tá, deixa eu responder aqui a pergunta da dona Gioconda, que é a seguinte. Os celulares, assim, pelo menos todos os atuais, eles são muito bons, tá? São muito bons e o ideal é que você saiba tratar e entender o seu equipamento, que você precisa saber as limitações dele, para saber remediá-las. Então, os celulares em geral, assim, eles têm um problema que, na verdade, não é um problema, tá? É só uma característica. Que o sensor deles é muito pequeno. As lentes também são muito pequenas, enfim. Eles tiveram que reduzir ao máximo para caber num celular as câmeras, né? E esses sensores, eles têm uma sensibilidade baixa à luz, por serem muito pequenos. Então, eles acabam estourando o ISO, né, no modo automático, enfim, acabam não reconhecendo a luz da melhor forma possível. Então, se você iluminar bem o seu lugar, tá? Desculpa aqui, gente. Se você tiver uma boa iluminação, você acaba matando esse problema, tá? E já sabe lidar bem com isso. Tem alguns celulares que eu recomendo, tá? E agora eu vou falar só os que eu conheço, tá? A gente costuma achar que os iPhones, eles são os tops, assim, são os melhores. Eu pessoalmente não acho. Eu acredito que eles têm sim uma qualidade muito boa, só que eu acho que não é tudo isso, sabe? Eu gosto muito da Samsung, tem um modelo meio que intermediário ali, que é a linha M, tá? Tem o M31, que é extraordinário, ele tem, se não me engano, 4 ou 5 câmeras, assim, e você consegue tirar fotos macros. Macros é quando você chega muito perto da lente e ele consegue focar da melhor forma possível, tá? E eles são muito bons, assim. A linha A, né? Então você tem o A30, o A20, todos acima disso também. E você tem a linha Premium, assim, da Samsung, que é a linha S, que aí esses todos a partir do S8, se não me engano, são extraordinários, tá? Consegue filmar e fotografar em 4K, enfim, são muito bons, são muito bons. Deixa eu ver o que mais. Camila está perguntando, se eu tivesse que gravar um vídeo para um trabalho utilizando a lâmpada do teto e uma luminária, aonde eu poderia posicionar ela para obter o melhor resultado? Camila, tua pergunta foi muito boa, tá? Muito boa mesmo. Aqui, né, no meu estúdio, que na verdade é o meu quarto, eu uso uma luz de ataque, uma luz de recorte, e a minha luz de preenchimento, que não é a melhor, é uma luz de serviço, que a gente chama, né? Então, por exemplo, deixa eu desligar aqui a minha iluminação. E aí você vai ver, ficou super escuro, né? Isso porque eu só tô com a minha luz do teto ligada, tá? Eu uso ela para dar uma luminosidade melhor, assim, dar uma preenchidinha. O problema desse tipo de iluminação é porque, de novo, né? As lentes... deixa eu aumentar o meu ISO aqui. Beleza, olha só, aumentei o ISO da minha câmera para vocês me enxergarem melhor, tá? O problema desse tipo de iluminação é porque ela gera uma sombra muito marcada, que é essa sombra aqui que tem nos olhos, tá? Então, como ela vem de cima, ela pega essa região aqui e vai gerando essa marquinha aqui. Esse é o tipo de iluminação um pouco dramática, digamos assim, e dependendo do que você quer fazer, por exemplo, os vídeos para os seus trabalhos, assim, talvez não seja o melhor, tá? Como você já me deu a situação, né? Você tem a tua luz do teto e você tem uma lumináriazinha, você pode fazer um esquema de luz direta, assim,
que é basicamente agora o que eu vou falar vai ser sempre em relação à câmera, tá? Tu coloca essa tua luminária a mais ou menos 30 ou 45 graus da tua câmera, tá? Isso vai depender muito da situação, então a ideia é que ela pegue o teu rosto mais ou menos nesse sentido, tá? Aí você vai ajustando e vendo qual a melhor posição para você colocar, que a ideia é que ela te ilumine e gere uma sombra sutil, tá? Sutil, esse é um ponto super importante, gere uma sombra sutil aqui do seu outro lado do rosto, né? Então, uma coisinha aqui no nariz, aqui no olho e você já mata, tá? Deixa eu voltar aqui para a iluminação normal. Então, deixa eu diminuir aqui o ISO, voltar aqui o que era. E agora deixa eu acender as minhas luzes aqui, pronto. Nossa, dá até um respiro, né? Então, acho que é basicamente isso, assim. Você pode usar esse esqueminha para gravar os teus vídeos, tá? Você pode usar a tua iluminação natural também, que, enfim, a iluminação natural é a luz mais forte que a gente tem, é a melhor, inclusive, porque todas as luzes artificiais que a gente usa tentando simular a luz natural, tá? Isso porque se você for gravar numa externa, acabam passando muitas nuvens, tem uma variabilidade de luz muito grande, por isso que a gente usa luz artificial, inclusive, tá? Mas assim, você pode pensar na luz do sol como luz de ataque também, né? Então, sei lá, se posiciona perto da tua janela na forma em que o sol bata, assim, e gere essa sombra sutil, assim, no teu rosto e tal. Então, usa ele como luz de preenchimento com a cortina fechada, porque ela vai dar vai ter um difusor ali, né, da luz, então vai deixar a iluminação um pouco mais sutil. E é isso, assim, sabe? Você já mata nesse esqueminha. Você poderia usar também as ring lights, tá? Essas são super famosas por blogueirinhos, assim, youtubers, ou então a galera que gosta de fazer fotografia de maquiagem, tudo nesse sentido, assim, que é aquela luz circular, né? Por isso que é ring light. E ela é uma luz, assim, muito boa, tá? Pra você que quer alguma coisa rápida, prática e barata, digamos assim, né? Porque ela vai suprir o que você precisa, ela vai te iluminar de maneira suave, bem difusa, assim, as sombras não vão ser muito marcadas, vai ser uma iluminação homogênea, então por isso que para maquiagem é tão boa, porque você consegue pegar todos os detalhes do rosto, né? Só que ela tem uma textura e uma característica muito própria, assim, que eu pessoalmente não gosto muito, tá? Ela deixa os teus olhos, assim, marcados e não gera tanta sombra de profundidade, assim, ela acaba gerando umas sombrinhas aqui no teu pescoço. Enfim, você poderia usar ela também um pouco mais na diagonal e aí já matava isso daí também, tá? Essa é outra opção. Deixa eu ver o que mais. O Eduardo Raimundo Serra Verde está perguntando. Ayub, na sua opinião, as máquinas fotográficas estão em decadência por culpa dos celulares cada dia melhores? Olha, essa pergunta é muito boa, assim. Eu, quando tava para fechar um negócio, assim, com uma clínica que a gente começou a trabalhar, eu e o Dan, inclusive, quem cuida dessa parte toda é o Dan, inclusive, beijão, Dan. Eu tive a sorte de, no começo, assim, só me preocupar com a edição, com os vídeos e com a qualidade de tudo, porque o Daniel ele ficou por conta de toda a parte organizacional e burocrática, de tentar fechar contratos e parcerias, o que eu acho que é um conjunto muito bom, assim, a gente acabou se complementando, e eu devo muito a ele, mas inclusive, mas assim, voltando ao assunto, tá? Quando eu cheguei lá, um dos médicos dessa clínica falou que tinha comentado assim que o antigo funcionário deles era fotógrafo e tudo mais, e que aí ele deixou soltar assim que é uma carreira que está em decadência e tudo mais. E eu fiquei pensando, sabe? Eu acho que não, tá? A fotografia profissional, assim, o uso de câmeras fotográficas como ferramenta de trabalho não estão entrando em decadência, porque a gente tem uma necessidade de qualidade muito específica, né? Então, assim, os celulares hoje em dia eles são muito bons mesmo, tanto é que você consegue gravar clipes e, assim, até filmes pequenos, assim, com os teus celulares, porque eles têm uma qualidade muito boa, só que eles são limitados, né?
a câmera, ela tem uma versatilidade muito maior. Primeiro porque você consegue trocar as lentes, então você imagina, né, uma câmera desse tamanho e o celular, a câmera de um celular desse, né, então imagina toda a engenharia que eles tiveram que fazer e coisas que eles tiveram que tirar para colocar ali naquele espaço pequenininho e pelo preço que eles cobram, né. A câmera, ela entrega uma qualidade superior, tá, às câmeras de celulares, principalmente porque os sensores são mais sensíveis à luz, tem uma qualidade maior, enfim, são coisas que a gente meio que só percebe numa tela de cinema, digamos assim, ou então num monitor muito profissional. Mas assim, tu consegue fazer um mundo de coisa com o teu celular, mas pra mim, não. A fotografia com máquinas fotográficas e as filmagens também não estão em decadência, porque a gente, apesar de ser um mercado um pouco específico, a gente ainda tem essa necessidade, tá, de equipamentos um pouco mais sofisticados e que consigam entregar a qualidade que a gente precisa. Acho que é isso aqui. Na minha opinião, as máquinas ainda são tecnicamente superiores aos celulares. Sim, foi o que eu acabei de falar, exatamente isso, né? Porque é diferente, assim, né, gente? Os celulares, eles te dão uma praticidade e um conforto muito bom, né? O teu celular tá sempre no bolso, então se você gosta de registrar momentos, assim, tipo, tô num barzinho com os amigos, ou então tô numa viagem com alguém, vi uma paisagem legal, vi alguma comida interessante, tu vai lá, tira do bolso, tira foto, posta, é tudo muito prático, assim, muito tranquilo, né? E aí, se você tentar fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, você vai acabar precisando de alguns apetrechos. Um deles é um gimbal, tá? Então, igual esse meu aqui, um gimbal de celular, ele é feito para você estabilizar a tua filmagem, né? Então, quando você está andando, fazendo algum movimento de câmera, é essencial que tu tenha um, a não ser que você queira usar a técnica e a estética câmera na mão, tá? Que mais? Você vai precisar de lentes à parte, né? Existem hoje algumas lentes que são muito famosas, por uma marca muito famosa também, que é a Moment, que são lentes próprias para celular. Então, são lentes à parte que você vai encaixando e você vai mudando ali a angulação e milimetragem delas. Então, você consegue ter teleobjetivas, você consegue expandir as suas grandes angulares. Enfim, mas são equipamentos que tu vai ter que colocar à parte. Ainda assim, o celular vai ter uma certa limitação, sabe? Acho que é mais ou menos isso, tá? Dona Gioconda está comentando aqui que ainda há fotógrafos que voltaram a trabalhar com máquinas não digitais. E sim, porque a gente tem uma ideia assim meio nostálgica, né? É bem vintage você trabalhar com o filme mesmo, né? E de fato voltaram, né? Teve um movimento até considerável assim de pessoas voltando a fotografar com 35mm, né? Que é o filme que a gente usa. Eu pessoalmente acho super bonito. Obviamente, assim, tecnicamente falando, muito mais difícil, porque você não tem uma resposta imediata de como vai ficar a tua fotografia, né? Tanto de exposição quanto de profundidade de campo, assim, apesar de você ter o viewfinder, né, que é aquele espelhinho que você olha, não é tão preciso assim a resposta, né? Por isso que os fotógrafos que conseguem tirar boas fotografias com filme são tão renomados, assim, né? Porque é um trabalho difícil, então a gente tende a reconhecer mais, né, quem faz esse tipo de fotografia. Sim, a dona Gioconda está comentando assim, ó, os fotógrafos profissionais saem sempre com suas super máquinas e agora também com os celulares, tudo depende da linguagem, exatamente, né? É sempre sobre a história, mais uma vez. Então, hoje em dia a gente tem um consumo de conteúdo assim muito pelas nossas mídias sociais, tipo Instagram, WhatsApp, YouTube. E com o teu celular você consegue sempre registrar um momento e dar um upload. E é tudo muito rápido, né? Por isso que é uma linguagem diferente, né? Que mais aqui, ó? Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Sim, né? Sim, grande Glauber. Ele tinha esse pensamento e é uma coisa extraordinária de se pensar assim, né? Porque você precisa começar alguma coisa, né? A ideia do cinema, assim, eu acho que
começou como estudos científicos, né? Então os irmãos Lumière e o ai meu Deus, o Thomas Hobson, se não me engano, isso, ai meu Deus, espero que não esteja errando o nome dele. Eles, assim, foram os pioneiros no audiovisual, né? Os irmãos Lumière por construírem o cinematógrafo, que era uma câmera que tinha capacidade de tirar fotografias em sequência e era portátil, digamos assim, né? Era um trambolhão, mas era portátil. O Thomas Edison, gente, nossa, sabia que eu estava errando. O Thomas, ele inventou um aparelho muito parecido, só que ele era fixo, né? E você só conseguia enxergar, então você tinha que colocar a tua cabeça ali e ver por um buraquinho. Já o cinematógrafo, ele tinha capacidade de projetar os filmes também. Então, eles começaram assim como experimentos científicos e graças ao Georges Méliès, inclusive, assim, é um patrono assim do audiovisual, que ele era um mágico ilusionista que gostava de fazer grandes espetáculos, e quando ele ficou sabendo desses estudos dos irmãos Lumière, ele se apaixonou e começou a adaptar isso para as apresentações dele. Então a gente ainda hoje tem alguns filmes muito famosos, né? Tipo A Viagem à Lua, e tem alguns outros que eu não vou lembrar o nome, mas é só colocar Georges Méliès que vocês vão ver. Ele, inclusive, uma pessoa homenageada no meu filme top 1, assim, que é o Hugo Cabret, né? Aqui no Brasil ficou conhecido como A Invenção de Hugo Cabret, a tradução que eles fizeram, que é um filme lindo, fala justamente sobre essa criação do cinema, né? Como tudo começou, como é que eles usavam, os artifícios que o Méliès usava, né? Porque ele era um grande ilusionista, então ele também foi meio que um dos pais da montagem, da edição, né? Porque ele precisava fazer muita coisa ali para os filmes dele terem o resultado que ele queria ter. E, enfim, o filme é lindo, a trilha sonora é maravilhosa, tem um romancezinho ali no meio que deixa a história um pouco mais sensível, assim, né? Ela te prende de uma forma melhor. Que mais? Acho que era isso, assim, das perguntas que eu tinha que ter. Se vocês têm mais algumas coisas, mais alguma pergunta, podem escrever aqui, tá? Deixa eu tocar aqui no meu mini roteirinho. Agora falando, assim, um pouco mais sobre começar a entrar nesse mundo do audiovisual de uma forma mais profissional, né? Profissionalmente, digamos assim. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei editando vídeos para alguns clientes, né? Então, começou assim, basicamente com algumas pequenas demandas de amigos, tipo, faz um vídeo aqui para mim, edita tal vídeo aqui, não sei o quê. Ou então trabalhos de escola, né? Tipo, a gente precisa entregar isso aqui, precisa editar, não sei o quê. Eu comecei assim e fui me aprimorando com o tempo, até que hoje eu faço captação também, então é meio que filmagem e edição, bem resumidamente, tá? E, assim, hoje em dia eu acho que é muito fácil de se começar qualquer coisa. Apesar da gente ter algumas barreiras, né, que acabam nos prendendo. Uma das formas de começar é você mostrando o seu trabalho, que é inclusive a forma, assim, para mim eu acho que é a melhor forma de se começar. Eu uso o meu Instagram, tento usar pelo menos, estou começando porque eu sou um pouco leigo ainda nisso, mas usar o teu Instagram, então eu geralmente falo assim para algumas pessoas que gostam tipo de tocar alguma coisa, então que desenham bem. Falo, pô, registra isso, grava um story, sabe? Se você é tímido, grava para os seus melhores amigos, para você criar o hábito de produzir conteúdo, né? E vai mostrando para as pessoas o seu trabalho, porque se você não mostrar para o mundo o que você faz, o que você ama, o que você quer fazer, as pessoas não vão saber, sabe? Então, é super importante. Eu tenho um Instagram de fotografia, que é o Amor e Entusiasmo, né? Não só de fotografia, agora está começando com algumas dicas de filmagem também. E lá eu posto as minhas fotos. No meu Instagram pessoal eu gosto de postar alguns trabalhinhos que eu faço, algumas filmagens, coisas que eu fiz para a faculdade,
coisas que eu simplesmente quis fazer. Então, às vezes eu só tô com uma ideia na cabeça e aí eu pego a minha câmera e falo, nossa, vou fazer, sabe? Que, por exemplo, a minha última foi um clipe que eu gravei com o Lucas, inclusive, beijão, Lucas. Enfim, são coisas que a gente precisa deixar externo, né? Porque, por exemplo, quando eu precisei contratar alguém assim para me ajudar nos meus trabalhos, eu fui direto assim na minha cabeça e pensei, gente, quem eu conheço que consegue suprir essa minha necessidade? E aí eu lembrei direto das pessoas que postavam os trabalhos dela, que estavam sempre falando do que gostavam de fazer. Enfim, são coisas que a gente precisa estar atento, tá? Deixa eu ver o que mais. Como conseguir clientes novos, né? Mais uma vez, você pode não, para mim você deve começar dessa forma e publicando as suas coisas no teu Instagram, nas tuas redes sociais. E com o tempo, assim, você vai identificando pessoas que você acha, então, que de fato tem uma necessidade do seu trabalho. Então, você pode simplesmente chegar na pessoa e falar, olha só, vi que você está começando esse negócio, está fazendo isso aqui, mas eu acho que esse teu conteúdo ele poderia ficar melhor com o que eu tenho, sabe? A gente fez isso praticamente todas as vezes que a gente estava negociando contratos e, assim, às vezes a pessoa até tá precisando de um artista e você vai lá e se voluntaria e, nossa, pronto, fecha tudo, sabe? É super importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Tem outra coisa também, que agora é um assunto até um pouco polêmico, que é tipo assim, como você tem o apoio da sua família para você que quer começar no mundo do audiovisual, que hoje em dia é uma coisa um pouco que incerta no sentido de você entender o que de fato é, né? É um pouco difícil a gente explicar com o que trabalha, tipo, tem as profissões já fechadas, né? Tipo, como médico, advogado, operário, enfim, que você já sabe, já são profissões consagradas. Aí o cinema, ele é razoavelmente novo, se não me engano ele tem uns 60 anos, 60 ou 70, alguma coisa nesse sentido, assim. E para você explicar para alguém como você trabalha é um pouco complicado, né? Tipo, a gente tem duas palavras que são muito famosas, que é tipo videomaker e filmmaker, que se você traduzir fica meio que ridículo, assim, é tipo um fazedor de vídeos, alguma coisa nesse sentido. Sei lá, não sei traduzir da melhor forma. Mas, assim, no começo pra mim foi um pouco complicado, porque na época do meu ensino médio eu tinha 3 possibilidades e 2 certezas. A primeira certeza é que eu não queria ser médico, a segunda é que eu não queria ser advogado. E as minhas possibilidades é tipo, eu queria ou mecatrônica, ou cinema, ou psicologia. Graças a Deus eu encontrei no cinema um pouco de mecatrônica e um pouco de psicologia também, então eu meio que hoje literalmente faço o que eu amo. Só que foi difícil porque eu falava para as pessoas que eu queria ser cineasta e elas fechavam o rosto e meio que falavam assim, nossa, mas você precisa de uma profissão que te dê dinheiro, né? E assim, é um sentimento ruim e foi um pouco complicado para minha família no começo, para eles entenderem assim o que eu queria, né? Até porque é de fato uma coisa um pouco incerta e a tua família tende a sempre querer o melhor para ti, o melhor em tese seria a segurança, mas com o tempo, com os resultados, né? Como é que a gente quebra essa barreira assim da nossa família? Você começa a mostrar resultado para eles, né? Começa a mostrar os teus trabalhos e principalmente começa a mostrar que o dinheiro começou a entrar, ou então que as pessoas estão interessadas, né? Deus me deu a oportunidade, o luxo e a sorte de ter uma família que, apesar de meio maluca assim e super brigona, reconhecer as minhas qualidades, os meus sonhos, e eles tentam sempre me impulsionar para seguir em frente, né? Seguir nisso. Então, no começo eles não entenderam direito, não entendiam direito o que eu queria fazer. Hoje em dia eu acho que está muito mais tranquilo. E eu inclusive tenho uma patrocinadora, que é a minha tia Gioconda. Beijão, tia. E ela hoje em dia me ajuda a estar numa faculdade, tá? Que é super importante, assim.
no audiovisual você não precisa de uma faculdade, você não precisa de um ensino superior para trabalhar. O portfólio ele conta muito mais do que os teus certificados para a nossa profissão, assim, tirando alguns momentos e situações muito específicas, tipo se você quiser trabalhar com algum edital, ou então se você quiser ser contratado por alguma produtora que trabalha especificamente com cinema, enfim, mas isso são variáveis que dependem muito de cada situação, tá? Necessariamente tu não precisa disso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Eu acho que era basicamente isso, assim. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês, assim. A ideia era ser um bate-papo e eu meio que me empolguei aqui. Obrigado pela presença de todo mundo, tá? Para essa primeira live, assim, tiveram alguns contratempos, óbvio, tinha que ter algum contratempo numa primeira live, né? Mas espero ter ajudado. Eu acho que o audiovisual ele tem um poder muito grande de tocar, né, os sentimentos das pessoas, né? A gente tem um poder muito empático e é por isso que é tão importante e tão perigoso ao mesmo tempo. Porque se a gente não tomar cuidado com o que a gente fala, se a gente não tomar cuidado com como a gente fala as coisas, a gente acaba afetando ou então passando uma mensagem errada, né? Acho que é basicamente isso. E no mais, aqui no finzinho da live, para você que tem interesse, né, que gosta desse tipo de coisa, eu estou começando o meu curso de audiovisual, que se chama Luz, Câmera e Ação. Ele é voltado para você que quer começar e que não entende muito e que quer um direcionamento, tá? Nele eu te ensino, te dou várias dicas de iluminação, de fotografia, então eu quero que você perca o medo de usar a tua câmera fotográfica, tá? Falo também sobre som, de como ter uma melhor captura, como tratar o teu áudio. Comento sobre pré-produção, como você roteirizar suas coisas. Algumas dicas de set, de filmagem, né, que é um ambiente super caótico e que precisa de uma atenção maior. E principalmente de pós-produção, então vou te ensinar a editar e montar todo o teu material da melhor forma, assim, né, desde o básico ao avançado, se você tiver interesse, assim. E eu ainda tenho 2 módulos bônus para você que curte esse tipo de coisa, né? Tem um módulo de dicas, então eu vou indicar alguns equipamentos, dar alguns direcionamentos de coisas que eu errei no começo e que não quero que tu erre agora, né? E também tenho mentorias, então mensalmente a gente tem encontros onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Para isso a gente tem um grupo no Telegram, então vocês têm um contato direto comigo e a gente pode trocar ideias se vocês precisarem de ajuda em qualquer coisa. O curso, por ser um primeiro lançamento, assim, ele está com preço promocional, ele está saindo por R$ 397, tá? Mais para frente eu vou passar para vocês o link para vocês ficarem cientes do que está acontecendo, tá? Mas a ideia é que vocês consigam, com um pouco que vocês têm, começar e ir crescendo nessa nossa jornada do audiovisual, tá bom? De novo, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui, né? De tanta gente assim que eu amo tanto. Obrigado aí pela minha família, pelos meus amigos aqui por estarem me apoiando, né? É um momento um pouco complicado, gente. Primeira live, assim, é um nervosismo. Apesar de eu já ter feito teatro, apresentações em público, assim, discursos, é sempre complicado uma primeira vez. Mas eu acho que eu me saí até que bem, assim, vai. Com vocês me ajudando foi muito tranquilo. Adorei as dicas que vocês me deram, assim, de perguntas, né? Porque isso vai melhorando o engajamento e foi muito bom. Então, acho que é isso. Vou terminar a live agora, tá? Eu devo deixar essa live salva, então mais pra frente vocês vão ficar sabendo, tá? Não sei direito o que eu vou fazer ainda. Mas é isso aí. Muito obrigado pela tua presença, viu? E até mais.